Olá, meu nome é Rafael e nesse vídeo a gente vai dar início a uma série de Kubernetes aqui no canal, desde os fundamentos até a prática. A ideia por trás dessa série é ensinar, de uma forma clara e sem enrolação, como usar essa ferramenta de orquestração que hoje em dia está sendo amplamente usada. Nesse episódio a gente vai entender os fundamentos do Kubernetes, o que compõe ele, como ele funciona por baixo dos panos, para que nos próximos episódios a gente já saiba como as coisas funcionam e de onde que vem e para onde que vai. O Kubernetes é um projeto open source que foi criado pelo Google com o intuito de gerenciar mais facilmente e centralizado os containers que rodam nos servidores. E com essa ferramenta é possível fazer o deploy, escalonar as aplicações, configurar elas, fazer uma gama de coisas que a gente vai ver aqui ao longo dessa série, e tudo isso respeitando o padrão da Cloud Native Computing Foundation, que nesse caso ela é afiliada à Linux Foundation. Isso quer dizer que onde você roda o Kubernetes, ele vai ter os mesmos comportamentos, os mesmos recursos e os mesmos agentes, seja em provedores cloud ou na sua própria infra. Antes do Kubernetes já existiam ferramentas para orquestrar container. A mais conhecida delas é o Docker Swarm, que nesse caso também consegue fazer deploy, escalar as aplicações e configurar e assim por diante. Só que de uma maneira mais simples. A diferença entre o Docker Swarm e o Kubernetes é que o Swarm ele é um pouco mais simples em questão de funcionalidades e configurações do que o Kubernetes, que é um pouco mais complexo, digamos assim. Mas deixando claro que o Docker Swarm não deixa de ser uma boa alternativa. Para quem tem uma infra menor, uma complexidade menor na arquitetura da empresa ou do projeto que você está trabalhando, é viável sim você trabalhar com Docker Swarm ao invés de optar por algo mais complexo, mais difícil, digamos assim, de ter manutenção do que o Kubernetes. Inclusive, se você está começando a aprender orquestração de container, eu recomendo que você dê uma esbarrada no Docker Swarm, porque alguns conceitos que você tira do Docker Swarm você também utiliza no Kubernetes. Outra diferença que o Kubernetes tem do Docker Swarm é a modularidade. O Kubernetes ele é composto por vários módulos, enquanto o Docker Swarm ele já pode vir instalado junto com o Docker. Então, no caso, o Docker Swarm, o pessoal costuma dizer que ele é um estado do Docker, né? Você consegue instalar um Swarm em um node lá, em um cluster e acabar configurando lá o Docker Compose para que ele consiga, na raiz do projeto, fazer aí a orquestração que a gente está falando tanto. Existem alguns empecilhos, digamos, a integrações também ao Docker Swarm comparado com o Kubernetes. O Kubernetes tem alguns plugins, algumas integrações já meio pré-definidas que facilitam a vida de quem está configurando o cluster Kubernetes comparado com o Docker Swarm. Também existe uma complexidade maior na configuração de ferramentas de entrega contínua, né, CI/CD, usando o Docker Swarm. Então, assim como o Docker Swarm pode ser tão simples, se a tua infra for aumentando, se os seus projetos, o número de projeto e container for aumentando, o Docker Swarm pode ir deixando de ser uma boa opção e o Kubernetes começa a aparecer aí. Caso você queira saber mais a fundo entre essa diferença entre o Docker Swarm e o Kubernetes, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que a IBM preparou para mostrar a diferença entre o Kubernetes e o Docker Swarm. Vale a pena conferir. Beleza, mas como que funciona o Kubernetes? O que tem por baixo dos panos nessa ferramenta? Bom, o Kubernetes ele é composto por, como eu disse, por vários módulos. Esses módulos são APIs. E essas APIs elas se comunicam entre si. Para você entender melhor, eu vou mostrar aqui para vocês de uma maneira mais visível, para que você entenda a comunicação entre essas APIs, esses módulos que fazem parte do Kubernetes. O primeiro componente que a gente precisa entender aqui no Kubernetes se chama Node. O Node ele nada mais é que uma máquina virtual ou uma máquina física que vai estar instalado o Kubernetes propriamente dito. Então, nesse cara aqui, vai agrupar, digamos assim, todos os agentes que a gente vai encontrar no Kubernetes ao longo dessa nossa série aqui. Tá? Então, essa máquina física ou virtual vai estar aqui hospedando o Kubernetes e o Kubernetes vai estar rodando dentro dele. E o segundo componente mais importante aqui, depois do Node, é o conceito de pod. O pod é responsável por executar o nosso container. Então, dentro de um Node, vai existir um ou mais pods. E dentro desses pods, haverão containers. Né? Pode ter um ou mais containers da nossa aplicação. Então, a partir disso, a gente começa a entender como que a nossa aplicação fica dentro do cluster, né? Ela fica dentro de pods e esses pods ficam instalados no Node, ficam executando no Node. Beleza, mas as coisas não param por aí. No nosso cluster Kubernetes, a gente pode ter mais de um Node, né? A gente pode ter mais de uma máquina instalada no nosso cluster. Na verdade,
para ter um cluster eu preciso de mais de uma máquina. E para que a gente consiga uma máquina conversar com a outra, existem dois tipos de node que fazem parte do Kubernetes e eu vou te explicar agora. Nesse caso, vou colocar aqui mais um node, certo? E esse node aqui eu vou chamar de node 2. Esse node 2, ele vai conter a API do Kubernetes. Ou seja, toda a regra de negócio que rege, que consegue orquestrar o container, vai ficar dentro desse node 2, tá? E dentro daquele node 1, digamos aqui, vamos chamar ele de node 1, ele vai ser chamado de worker node. Então nós temos aqui um worker node que ele vai ser responsável por responder as ordens que são dadas pelo master node. E para esses dois nodes conseguirem conversar entre si, conseguirem trocar informações, né, as ordens, digamos assim, existe um componente chamado kubelet. O kubelet, ele é o cara que vai receber as ordens de um node para outro. Então as ordens que vêm do master vão chegar no kubelet e o kubelet vai ser responsável por verificar o estado desejado dos agentes. Então ele vai verificar aqui se os pods estão de pé ou se eles estão com algum problema e vai informar o nosso master node, certo? Ele vai reenviar, no caso, vai responder esse node aqui, dizendo se está tudo bem, se está tudo certo ou se tem alguma coisa errada. Isso não somente com os pods, com os outros agentes que a gente vai ver ao longo aqui da série. Ok, ficou claro até aqui, mas existe uma outra coisa também muito importante no Worker Node. Existem algumas aplicações, por exemplo, uma aplicação front-end na web, que precisa ter acesso à internet, ela precisa estar exposta a requisições externas do Node, certo? Então, geralmente, os clientes, vamos fazer um clientezinho aqui lindo, maravilhoso, né? O meu cliente ele vai querer acessar uma aplicação que está aqui no meu Node. Como que ele faz isso? Existe um outro agente responsável aqui, melhor dizendo, um componente aqui dentro do Worker Node, de cada Worker Node, responsável por isso. E esse cara é chamado de kubeproxy. Então o nosso kubeproxy ele é responsável por expor, digamos assim, a nossa aplicação para fora, para a internet, né? Ou então até mesmo ele é responsável por fazer uma aplicação se comunicar com a outra entre os nodes, não somente com a internet, mas sim internamente. Então nesse caso aqui, a minha aplicação vai entrar em contato com o kubeproxy e o kubeproxy vai fazer todo esse trabalho aqui para expor a minha aplicação ou até mesmo para ser o intermediário na comunicação entre um pod ou outro, ou entre um pod e a internet, seja lá o que for. Dentro do masternode existem 4 principais componentes que vão fazer todo o processo funcionar aqui dentro do Kubernetes. O primeiro deles é um banco de dados que fica dentro do masternode chamado etcd. Ele é um banco de chave-valor que vai guardar todas as configurações e os estados dos agentes que estão nos worker nodes e também algumas configurações do próprio master node, seja como certificados, configurações de instalação e assim por diante. Então a gente vai ter aqui o nosso etcd. Vou marcar aqui ele é uma DB. Certo? O outro componente principal aqui também se chama kubeAPI Server. No caso, esse kubeAPI ele é o cérebro de dentro do Kubernetes. Ele é o responsável pela regra de negócio e como as coisas devem funcionar para cada agente, para cada configuração e tudo que tem dentro do cluster. Então a gente vai ter aqui o nosso kubeAPI, responsável também pela regra de negócio do cluster. Vou colocar aqui kubeAPI. O próximo principal componente é o kubecontroller. O kubecontroller ele não é somente um único componente, ele é um grupo de componentes, no caso um grupo de controllers, né, um grupo de APIs, responsável por cada agente dentro do Kubernetes. Então existe um controller diretamente responsável pelo deploy, um controller relacionado a cron jobs, um controller relacionado a escalonamento das aplicações e assim por diante. Outro componente muito importante é o kubecontroller. Na verdade, o kubecontroller ele não é somente um único componente, ele é um conjunto de componentes, é um conjunto de controllers, e esses controllers são APIs,
que cuidam da regra de negócio de cada agente. Então, se você tem um deploy, se você tem um stateful set, que pode ser um banco de dados, pode ser também um service, uma comunicação, pode ser um cron job que você tenha configurado, tudo isso vai ter um controller envolvido, um controller responsável por cada tipo de agente que a gente instala dentro do cluster. Então, outro principal aqui, então, vai ser o Kube Controller. E por último, mas não menos importante, existe o Kube Scheduler. O Kube Scheduler ele é responsável por anexar os pods nos nodes. Então ele vai verificar se aquele node ele tem capacidade para anexar, para rodar aquela aplicação que a gente colocou, aquele deploy que a gente criou, e vai instalar aquela aplicação no node que a gente determinou. Lembrando que a gente pode escolher o node ou isso pode ser decidido com base no algoritmo ali que o Kubernetes determina, né? Ok, a gente viu aqui como funciona a arquitetura do Kubernetes, como as coisas são organizadas e como elas funcionam, quais são as responsabilidades de cada API, de cada módulo. Mas como é que a gente acessa, então, ao cluster? Para a gente conseguir acessar o cluster, a gente precisa de uma outra ferramenta chamada de kubectl. O kubectl é uma ferramenta de linha de comando que realiza operações chamando o Kube API Server. Então, ele vai chamar essa API, e essa API vai ser responsável, no caso, para entrar em contato com os demais componentes de dentro do cluster ou do worker node, né? Então, nesse caso aqui vai ter a ferramenta do kubectl, que a gente vai instalar na nossa máquina para conseguir acessar o master node e também ter informações sobre o worker node. Bom, espero que tenha ficado claro aqui a explicação de como funciona o Kubernetes por baixo dos panos. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade nisso. A gente vai colocar a mão na massa, a gente vai ver de fato um cluster executando e colocar os agentes nele e aprender um pouco mais sobre essa ferramenta. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo, ajuda o canal a crescer, se inscreva, compartilhe comigo o seu que está querendo aprender Kubernetes, né? Não é mesmo? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!